Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E, se a coisa parece confusa, vem pra cá, que a gente desconfunde, como eu costumo dizer sempre, né? A gente não tá aqui para deixar ninguém mais bravo, nem mais triste, nem mais pessimista, nada. Estando informado e bem informado, a pessoa estando bem informada, né, consegue tomar decisões mais pertinentes, né, razoáveis. É isso. Essa é a nossa tarefa, né? Faz-se aqui o verdadeiro JSP, que é o jornalismo sem partido. Ah, tá. JSP, jornalismo sem partido. O Érico, boa noite, Érico. O Érico falou assim, meu Deus do céu, o que será que é isso que eu faço, que eu não sei? É jornalismo sem partido. Uhum. Não é? É, Japa. Muito bem. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, né? Que afinal é um programa de rádio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Vai ali, se inscreva, tal, não sei o quê, e pronto. Aí, ó. E já tem 8 pessoas que deram dedinho para baixo. É muito menos do que deram dedinho para cima. Vai procurar sua turma. Ô, Fábio Cuba, boa noite. Vai ficar boa sofrendo noite, aqui para quê? Não, imagina. 3 rapazes bacanas, lindos, sensuais aqui. Ó, dedinho para baixo. Tenha santa paciência. No aplicativo Band Rádios. E aí, se eu perder, tio Rei, se você perder, você vai à minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br. Nós estamos aprendendo até a fazer vozinha. O Érico, por exemplo, vai perguntar, e se eu perder, tio Rei, como é que seria, Érico? E se eu perder, tio Rei? Você vai à minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br. Ah, entendi. Muito bom. Olha, eu vou tirar o paletó porque tá quente. Tá quente. Vocês me perdoem aqui a strip em público, mas, né? Tá quentinho, não tá? Ou sou eu? Não, mas já esfria. Já esfria, né? Já esfria. Olha aqui. O Bolsonaro, eu até já apontei aqui, o que eu acho positivo, não é negativo, não. Ele resolveu falar da entrevista, tá? Uma coisa assim meio Jairzinho, paz e amor. Claro que volta e meia ele escorrega. Porque não há também, quer dizer, o trabalho de marketing político, ele pode fazer coisas e é importante porque, notem, queridos, o Titio tem uma abordagem bastante objetiva sobre isso. Eu costumo dizer, Fábio, que em relação às coisas do mundo público, não sei o quê, eu tô pouco me lixando para aquilo que o cara acha intimamente. Uhum. Né? Em todos, assim mesmo, no coração dele. Então, sei lá, o cara é político e ele é branco e não suporta negro. Aí alguém poderia falar, mas se eu não gosto, eu não posso falar? Minha resposta, não. Não pode. Atenta contra a civilização, a tolerância, as leis. Então, não. Mas eu não gosto, sai de perto. Né? Eu me lembro de um sujeito que indagou um dia, agora eu sou obrigado a ver 2 homens se beijando na rua? Não, querido, não é obrigado, não olha. Eu, por exemplo, acho de mau gosto quando eu também vejo um casal hétero se lambendo até os olhos em público. Eu não acho que seja recomendável. Sempre disse às minhas filhas, quando namorarem e tal, uma namora, a outra se namora, não me conta. Não é para ficar se lambendo em público. Né? Se lambeção é coisa privada. Né? Não é proibido, é uma questão de decoro. Então, assim, há coisas que pouco importa se a pessoa acha, não acha, pensa, não pensa, não diga. Mas vou me reprimir? Isso! O princípio da civilização é a repressão, neste sentido de que trato em particular. Não é a repressão política. Reprimir a besta que há em você é uma obrigação. Nós reprimirmos a besta que há em nós, porque eu estou no meio, é uma obrigação da civilização. Viu? Para que o mundo fique melhor, mais tolerante e mais tolerável.
Não pode. Ainda ontem um amigo até usou uma imagem que eu acho boa. E não tem nada escatológico. Quando você vai fazer aquele exame urina 1, a urina 1, todo mundo em algum momento faz, tem lá um negócio, despreze o primeiro jato. Despreze o primeiro jato porque tá cheio de bactéria, tá cheio de bichinho que não interessa. Distorce o resultado. Desprezou o primeiro jato, aí vai, colhe o material e pronto, aquela é a sua urina, aquela é a que conta. Né? Então, sempre que assim vier o ódio, despreza o primeiro jato e vai para o que interessa. Mas a imagem é um pouco assim, puxa, Reinaldo, não, mas é verdade, tem que dar uma imagem crua para aprender as coisas. Não é? E o presidente agora decidiu dar entrevistas, está falando, acho bom. Às vezes fala demais também, né? E cumpre que a gente leia o que ele diz, afinal é presidente da República, diga o que está certo, diga o que está errado, o que tem importância, o que não tem, né? E nesse sentido ele deu uma entrevista à Veja, vários temas que estão ali contemplados, que são importantes para o país, e nós vamos tratar desses temas à luz dos fatos, à luz da história, à luz da legislação, que é como a gente faz aqui, né? Que é outra característica desse programa, gostem dele ou não, gostem do âncora ou não. Né? Eu nunca quis que me chamasse, sabe que doce de coco? Eu sou, mas não precisa. Né? Sou uma pessoa super fofa. Mas que reconheçam pelo menos que nós embasamos aquilo que dizemos aqui em fatos e em leis, e não em cotovelo. Porque cotovelo todo mundo tem, né? Vai, quase todo mundo. Orelha também. Opinião também. Tem que estar embasada em fato. Senão não serve. Vamos lá. Bolsonaro diz que pode não tentar a reeleição. Se alguém entrar no meu blog agora, eu já escrevi um post dizendo Bolsonaro vai disputar a reeleição. Aparentemente o contrário do que ele disse. E ele vai. E eu estou dizendo aqui também. Claro, depende das circunstâncias. Se chegar muito mal lá na reta final, tal, pode tentar um aliado. Mas em princípio vai. Por que eu digo que ele vai? Basta ver a resposta dele. E eu vou explicar para você. Agora você entra na mente do presidente? Não, eu entro nos fatos. É assim que tem de ler. E eu pretendo que esse programa também contribua para que você aprenda a ler o noticiário. Eu sei ler o noticiário. Tá bom, então eu vou tentar te ajudar a fazer isso ainda melhor. Não quero saber. Tá bom também. Vamos lá. Em entrevista à Veja, ele falou sobre reforma política e possibilidade de reeleição. Ele disse o seguinte, abre aspas, o que eu falei é que se a gente fizer uma boa reforma política, eu topo ir para o sacrifício e não disputar a reeleição. Porque um dos grandes problemas do Brasil na política é a reeleição. O cara chega ao final do primeiro mandato dele, ou ele quer continuar no poder, que lhe deu fama e prestígio, ou ele quer continuar porque se o outro, o adversário, assumir, vai levantar os esqueletos que ele tem no armário. Existe isso no Brasil. Então, o meu caso é o seguinte, com uma boa reforma política, que diminuiria o número de parlamentares de 500 para 400, entre outras coisas mais, eu toparia entrar nesse bolo aí de não disputar a eleição. Eu gosto do entrar nesse bolo aí. Então vai disputar a reeleição. Primeiro, deixa eu deixar claro aqui uma coisa de princípio. Eu sou contra a reeleição. Sempre fui. Quando o Fernando Henrique patrocinou a emenda da reeleição em 97, eu o critiquei duramente. E olhem que eu estou entre aqueles que admiram o trabalho que o Fernando Henrique fez pelo Brasil. Né? O Plano Real foi uma coisa absolutamente invulgar no mundo. Já disse isso aqui. Né? Então, mas quando patrocinou a emenda da reeleição, fui contra. E fui contra, entre outras razões, em parte pelo que diz o Bolsonaro. Ou sugeriu, nem explicitou tanto, mas digo com clareza, o presidente tem coisas a fazer a partir do terceiro ano de mandato. Um mandato de 4 anos com reeleição tem 2 anos só. Fábio, 2.
a rigor, quase que 1, por causa das eleições alternadas municipais e federais. Por exemplo, é consenso que se a reforma da Previdência ficar para o ano que vem, não vota. Sabe por quê? Por causa das eleições municipais. Entende? Então, quando tem a reeleição, nos 2 anos finais o cara já não faz mais nada que ele acha que vai deixar as pessoas descontentes, ainda que seja necessário. Por quê? Porque ele está pensando na reeleição. Ah, não, se eu fizer isso agora, a minha reeleição sai prejudicada. Dilma sabia que tinha de fazer correções severas na economia e não fez no primeiro mandato por quê? Porque tinha reeleição. Não é? O próprio Fernando Henrique, que fez um trabalho brilhante, tinha de fazer a desvalorização cambial, não fez no primeiro mandato e fez depois no primeiro mês do segundo mandato. Então a reeleição é um mal para o país. Sou contra. Ah, mas e o parlamentarismo, que às vezes o primeiro-ministro fica 15, 16 anos? Sim, mas você vai tendo eleições e você vai renovando o pacto. Se as pessoas não gostam, troca. O presidencialismo não, nós sabemos que para derrubar um presidente é um inferno. E é traumático. Tivemos uma boa experiência de derrubada, que foi a do Collor, foi boa. E uma má experiência, que foi a Dilma. Quando eu digo, não é que ela não deveria ter caído, só estou dizendo que tudo que veio depois teve efeitos teratológicos. Que deixaram marcas que acabaram contaminando e contribuindo para essas disfunções políticas que estão aí. Então eu sou contrário à reeleição, fui contrário à reeleição e critiquei duramente Fernando Henrique por isso. Ainda mais porque se votou a reeleição no curso do mandato dele. Aí o nosso Fábio Cuba, que dirige esporte aqui. Né, Fábio Cuba? Vai mudar a regra do jogo depois do jogo? Né? O jogo andando. Eu tenho... o juiz apita, juiz vai. Para todo mundo. Diz, mudou a regra. Agora não tem mais impedimento. Bom, aí virou confusão. Né? Joga meio tempo com impedimento, meio tempo sem impedimento. Mas e daí? Mas se mudou a regra e todo mundo sabe? Não, acontece que no primeiro meio tempo que tinha impedimento, muita gente pode ter deixado de fazer gol, né? Uhum. Porque o juiz apitou impedimento. Então fui contra, sou contra. O ideal seria um mandato de 5 anos. Mas aí tem que rever também mandato de deputado, de senador, a Constituição não permite que se faça extensão de mandato, encurtamento de mandato, mudança de data de eleição. Isso é cláusula pétrea, está no artigo 60. Olha quanta coisa tem aí. Agora, o Bolsonaro diz o seguinte: se reduzir, entre outras coisas, ele está falando aqui de deputados, certamente. Ele fala de 500, que não são 500, são 513. Uhum. É que eu não decorei, eu falei mais ou menos. De 513 para 400, né? Aí, então, ele diz que topa. Lembrando que tem 81 senadores. Então não vai acontecer, porque essa redução não vai acontecer. Mas como é que você sabe que não vai acontecer? Eu explico. Há uma conta que pouca gente faz. O Brasil já tem hoje um problema de subrepresentação dos estados. A Constituição garante pelo menos 8 deputados por estado, é o mínimo. E o máximo 70, que é São Paulo. Então, Roraima tem 8, Amapá tem 8, Rondônia tem 8. Acre, 8. São Paulo tem 70. Só que se você pegar o menor estado do país, que é Roraima, de população,
com 8 deputados, anda ali em torno de 500 mil habitantes, 500 e poucos, acho que perto de 550 mil. E se você pegar São Paulo, que tem mais de 44 milhões de habitantes, com 70 deputados, meus queridos, atenção, se você pegar o número da população de Roraima, dividir por 8 deputados, dá um deputado a cada 72, 73 mil pessoas. Em São Paulo, dá um deputado a cada quase 700 mil habitantes. 670 e poucos mil. Ou seja, um deputado de Roraima vale 9 vezes um deputado de São Paulo. 500 mil mesmo, Reinaldo. 500 mil? Uhum. Vale 9 vezes o deputado de São Paulo. Como os estados não vão querer ter uma representação menor do que 8, que aí vão falar, aí a gente perde muita importância no colegiado, a redução teria que ser feita nos outros estados. Aumentaria ainda mais essa distância. A rigor, se fosse para manter 8 deputados por estado, precisaria aumentar o número de deputados. Mas eu também não vou propor isso. A minha proposta, que também não vai passar, é manter os 513 deputados, mas fazer realmente a proporcionalidade. De fato, fazer a proporcionalidade. E é simples de fazer. Simples. Pega 513 pelo número de eleitores, então não precisa nem ser pela população. Pega pelo número de eleitores, vê quanto dá e depois vê por estado. E faz a proporção. Porque a Câmara representa a população. Quem representa os estados e garante a equidade é o Senado. O Senado já tem 3 senadores por estado. Não importa o tamanho da população. Não é isso? Tivemos até o caso do glorioso Sarney, que transformou o Amapá em estado e depois se candidatou. Né? Então é o seguinte, se é isso que Bolsonaro está dizendo, ele vai disputar a reeleição. Agora, é claro que disputar a reeleição depende de circunstâncias. Né? Ele vai estar bem, vai estar popular e não sei o quê? Não se sabe. Né? Vai escolher outro nome, até lá o PSL continua. Hoje ele falou uma coisa horrorosa do PSL, que é verdadeira. Só que também é uma confissão, né? Mas vamos seguir. O que mais que ele falou, meu filho? Ele volta a defender a privatização dos Correios, Reinaldo, e foi questionado também qual seria o objetivo, ou o próximo objetivo, depois da aprovação da reforma da Previdência, aspas, para o presidente. Vamos partir para a reforma tributária e para as privatizações. Já dei sinal verde para privatizar os Correios. A orientação é que a gente explique por que é necessário privatizar. No caso dos Correios, o PT destruiu a empresa. A bandalheira era tão grande que o fundo de pensão dos funcionários, que hoje está quebrado, fez investimentos em papéis na Venezuela. Com que interesse? Pelo amor de Deus, então temos de mostrar à opinião pública que não tem outro caminho a não ser privatizar os Correios. Será assim com outras estatais. Há muitos cabides de emprego dentro do governo. Há uma mistura de coisas aí. A privatização, olha aqui, com eficiência ou sem eficiência, Estado não tem que ser dono dessas coisas, a meu juízo. Eu não acho que tem que privatizar uma estatal. Vamos privatizar só as estatais ineficientes. Não, também as eficientes. O Estado não precisa ser dono. Não precisa. Deixa para a iniciativa privada. O Estado que se concentre naquilo que lhe cabe, nas tarefas que lhe são próprias. Né? E sim, acaba se prestando à exploração política. Né? Agora, uma outra questão aqui, meus amigos liberais nessas horas ficam bravos, mas o tio gosta de lei, não posso fazer nada, Espero que o Bolsonaro entre direito nesse debate, porque dia desses eu vi gente do governo dizendo, se o Supremo se meter nas privatizações, aí está tudo perdido. Meus queridos, se nós formos cumprir a Constituição, sim, o Supremo vai se meter nas privatizações. Ou então mudem a Constituição. Porque, segundo o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição,
E o inciso 21 do artigo 37, você só pode alienar bem público, e a estatal é um bem público, pertence ao Tesouro, com licitação e lei. É preciso uma lei. E quem faz lei é o Congresso. Então vamos começar a fazer a coisa certa antes de judicializar, de sair das questões? Eu estou falando isso porque a TAG, que é a empresa de transporte de gás, como é que chama? Gasômetro não, o troço que transporta gás. Da Petrobras, que foi privatizada. Os dutos. Os dutos. Obrigado, Fábio. Também estava tentando lembrar aqui. A TAG foi privatizada por 32 bilhões e não passou pelo Congresso. Simplesmente venderam. E vendida está. Recorreram ao Supremo. E se fez essa privatização com base no artigo 29, inciso 18 da Lei das Estatais, votada no governo Temer. E, de fato, esse inciso está lá estabelecido. Eu estou explicando para você como as coisas funcionam. Lá está dito que você pode promover a venda de ações de empresas estatais. Atenção, eu posso promover a venda de ações de estatais e de empresas de economia mista sem licitação e sem passar pelo Congresso. Como as palavras fazem sentido, se eu digo, Érico, que eu posso vender ações de estatais e de empresas de economia mista, significa que elas continuarão estatais e de economia mista. E que, portanto, o controle continua com o Estado. Logo, não interfere na questão constitucional. A questão constitucional fala da alienação de bem, da venda. E a Constituição é explícita. A alienação de bem público é com lei, licitação, aprovação do Congresso. Portanto, quando Lewandowski dá uma liminar suspendendo a venda, ele apenas cumpriu a lei. Não adianta xingar o ministro. E depois o Fachin endossou. Apenas cumpriram a lei, a Constituição. Aí você que está do outro lado, seja liberal, seja o que for, você fala assim, não, mas nesse caso eu não quero que a lei seja cumprida. Você quer que a lei seja cumprida em alguns casos, em outros não. É isso. Quando interessa, cumpra-se. Quando não interessa, não se cumpra. Cada um decide. Mas ele já tinha dado uma liminar suspendendo a venda, vai o STJ e diz que pode vender. STJ tomando decisão acima de Supremo? Em matéria constitucional? Não. A última palavra em matéria de Constituição é o Supremo. Então, atenção, governo Bolsonaro, você quer vender os Correios? Desde já, patrocine uma emenda para mudar esses 2 artigos da Constituição. Não são cláusulas pétreas, eles podem ser mudados. Mas quem vai mudar? É o Congresso. E se o Congresso não mudar, fica como está. E aí se cria uma lei e submeta ao Congresso. Porque aí a venda da estatal vai ser por maioria. Simples. Acabou. Maioria simples. Para mudar a Constituição tem que ser os 3/5. Para vender a empresa, maioria simples. Mas tem que passar pelo Congresso. Sem passar não dá. Eu estou dizendo um caminho que evita problema. Essa questão vai ser retomada pelo Supremo no dia 5 de junho. Não sei o que os ministros farão. Se cumprirem a Constituição, vão dizer que tem de passar pelo Congresso. Mas e a venda do gasoduto da TAG, que já foi vendido, da Petrobras, empresa de transporte de gás? Já foi vendido, a operação já aconteceu, vai voltar atrás? Há 2 caminhos aí. Um é voltar atrás, porque se fez nitidamente alguma coisa contra a lei. Mas o Supremo dispõe de um outro instrumento que chama modulação de decisão. O que é isso, Fábio Cuba? Eu digo, olha, o prejuízo de eu aplicar a lei agora
dada a besteira que se fez, é de tal sorte grande que é melhor não. Corrigir é mais caro do que deixar como está. Então, o Supremo pode, é a última palavra em matéria de interpretação da Constituição. Existe a modulação, o voto modulado. O Supremo pode dizer o seguinte: neste caso, já feito para evitar prejuízo à Petrobras e, portanto, aos acionistas e a todo mundo, fica como está. Mas, doravante, não mais. Isso pode? Pode. Pode. Já aconteceu muitas vezes. Especialmente em caso de correção de aplicações do passado, que as ações duram dezenas de anos. O Supremo pode reconhecer um direito, mas dizer, não vou aplicar para trás, porque se eu fizer isso, eu quebro o país. Mas, doravante, não se faz mais tal coisa. Ok, gente, já fui convidado para ir para o Supremo, é que eu não topei. Paga muito pouco. Uma vez eu brinquei isso, escrevi um post, quando estava para Alexandre de Moraes, porque um site de humor, muito bom, como é que chama? Sim. Não. Oh, meu Deus. O Sensacionalista. Sim. Um site de humor sensacionalista disse: Reinaldo Azevedo indicado para o Supremo. Porque eu falo muito de lei e tal. Né? Me sacaneando também. Claro. E eu adorei essa sacanear. E eu publiquei e disse, olha, de fato, fui convidado, mas não posso, consultei a família. Fiz um texto sério, assim, sério, mas evidentemente. Saibam que não é preciso ser advogado para ser Supremo, nada disso. Basta ter notório saber jurídico. Mas, evidentemente, ninguém faz isso. Muito bem. Aí... eu recebi parabéns até de alguns amigos, assim, olha, ô rei, que bacana. Eu disse, gente, não, né? Eu só embarquei na brincadeira. Obrigado pela deferência, mas... Então é o seguinte, mas eu entendi, rei, você é a favor da privatização dos Correios? Sou. Conserta primeiro, faz com que as ações subam bastante, anuncia a privatização, que também vai ajudar a subir a ação. Agora, faça pelo caminho legal, não vem com ilegalidade que eu não topo. Tá? Vamos seguir. O que mais que ele disse? Que é na sequência da Veja? Isso. Vamos na sequência do roteiro. Então vamos falar de uma visita que ele fez hoje a Goiás. Não, mas não tem mais Veja? Tem Veja. Não, vamos com a Veja. Então vamos com a Veja. Ele falou sobre a mudança de postura dele com relação à reforma da Previdência. Ele foi questionado nessa entrevista à Veja o que pensa com relação à reforma. Antes, como deputado, ele era contra mudanças na aposentadoria, abre aspas. A cabeça de um parlamentar era uma coisa, a cabeça de um presidente, agora com acesso aos números, é outra. Na Câmara, muitas vezes você tem uma informação de orelhada. Por isso, eu sempre fui contra a reforma da Previdência. O que faz a gente mudar a realidade? O Brasil será ingovernável daqui a 1, 2, 3 anos. Se a reforma da Previdência não passar, o dólar pode disparar, a inflação pode bater à nossa porta novamente e do caos vão florescer a demagogia, o populismo, quem sabe o PT, como está acontecendo na Argentina com a volta de Cristina Kirchner. O Brasil não aguentaria outro ciclo assim. Engraçado, né, Bolsonaro? Porque tem o vídeo dele dando um pau no Temer, dizendo que a reforma da Previdência que traria o PT de volta. E eu acho inadmissível, aí não dá, né, presidente? 28 anos na Câmara e dizer que pega informação de orelhada? O senhor ficou 28 anos lá e não teve tempo de estudar a Previdência? Como é que eu, que não estava na Câmara, defendi a reforma da Previdência? Hein? O senhor com aquele monte de assessores, nunca ninguém lhe disse sobre a reforma da Previdência? Não, acho louvável, está mudando de ideia, ok, tá mudando de ideia. Agora, essa justificativa definitivamente, porque por aí, presidente, qualquer um fala qualquer coisa, né? Não é isso? O senhor estava dizendo então que era contra por ser, por ignorância? Só foi se tornar sabedor das coisas na presidência? Agora a condição para que as pessoas aprendam as coisas é virar presidente da República? Ô, presidente, faz pouco mais de um ano que o senhor falou pro Temer, terminou um vídeo falando pro Temer, seja homem.
Aliás, acha aí, Fábio. Seja homem. Ao lado do Flávio Bolsonaro. Depois foi o Eduardo Bolsonaro e gravou outro vídeo dizendo: vou votar contra a reforma da Previdência, porque os servidores não podem pagar o pato. Aí não, né? Aí é ruim. Aí é ruim. Não, eu defendo a reforma sim. Como eu sempre disse, Bolsonaro aí que está confessando que não... Nunca ninguém tinha feito as contas para ele? Ou ser contrário rendia voto, então o senhor era contra também. Aliás, junto com o PT. Né? O senhor votou junto com o PT. Muitas vezes o senhor votou junto com o PT contra o Plano Real. O senhor votou junto com o PT contra as privatizações. Não é mesmo?